Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem, o Coração de Jesus, e segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. Faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João, capítulo 17, versículo de 1 a 26. Assim falou Jesus e, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, e que pelo poder que lhes deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e os deste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora reconhecem que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste, eu as dei a eles, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente e saí de junto de ti, e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus, e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso ao mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não digo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, creram em mim, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai,
aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes dei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre oração de Jesus. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a palavra do Evangelho está trazendo de ensinamento para nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito desse estudo e a respeito dessa passagem e compartilha para que mais o irmão ou irmã também possam fazer parte desse estudo. Amém? Bem, aqui, lembrando que nós estamos na fase da paixão de Cristo, né? Então, essa oração de Jesus, ela precede a sua agonia, né? Lá no horto, né? Do Jardim de Getsemane. Então, aqui é uma despedida, né? É uma última oração que Jesus faz ao Pai antes de que seja iniciado todo o processo da paixão, né? O momento em que ele vai ser sacrificado pela salvação do mundo. Bem, aqui Jesus, né, em estado de oração, ele pede para que Deus o glorifique, né? Mas na verdade não é a glória para ele mesmo. Como ele e o Pai são um, à medida em que ele pede para glorificar o Filho, automaticamente, né, ele se glorifica no Pai, né? E aqui Jesus ele dá a sua obra como acabada, né? Seu ministério, né? Quando ele fala, eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. Ou seja, aqui, Jesus ele está fazendo um fechamento do seu ministério, né? Então, ele está afirmando: eu concluí a obra que me encarregaste. A partir desse momento, já é o sacrifício, né, pela humanidade. Então, aqui ele está ratificando, ele está concluindo a obra de Deus, né, por meio de seu ministério. E aqui Jesus, mais uma vez, ele vai falar, né, que ele já existia antes do mundo, né? Glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Ou seja, aqui Jesus ele está testemunhando que ele sai da glória do Pai para o mundo, né? Então ele se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus ele vem ao mundo cumprir o seu ministério, ele vai abdicar da sua glória para viver a nossa vida, né? A vida dos homens, com exceção do pecado. E aqui ele vai fazer uma afirmativa que o próprio Evangelho de João, né? Ele já abre o Evangelho com esse testemunho, quando ele fala: antes que o mundo existisse, né? Então, no capítulo 1 do Evangelho de João, ali no Verbo Divino, é justamente a respeito disso, né? Da origem celestial de Jesus e que ele existe antes do mundo, né? Porque ele, junto com o Pai, participou da criação do universo, né? Da criação do mundo. E aqui é importante porque Jesus ele faz uma oração para ele também pelos seus discípulos, né, que vão ficar como testemunhas aí, com o legado do cumprimento do Evangelho de Cristo, né? E aqui é importante que Jesus ele nos ensina quando ele fala: eu rogo
não pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Veja, é, muitas vezes nós, né, fazemos uma oração muito ampla, né? Eu rezo pela paz do mundo, eu rezo para que a fome acabe. Mas muitas vezes você ora por todos e acaba sendo por ninguém, né? Aqui Jesus ele nos ensina que em determinados momentos você precisa direcionar a sua oração, né? Então, que fala, não estou rezando por todo mundo, não rogo por todo mundo, estou rogando pelos meus discípulos. Jesus ele faz uma oração direcionada. É claro que o mundo importa, mas nesse momento ele está dizendo, Pai, eu oro pelos meus discípulos, né? Então, em algum momento, quando a gente quer fazer uma oração com mais força, é importante direcionar o pedido, né? Para que a oração ela tenha um impacto maior, né? E aqui, o clima de despedida ele é tão forte que Jesus ele fala, já não estou no mundo. Veja, aqui Jesus ele já está se sentindo à parte, né? É a despedida. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. Por isso que Jesus está fazendo essa oração. Olha, Pai, eu vou, mas eles continuam. Então, aqui Jesus ele pede o fortalecimento, né, dos apóstolos, dos discípulos nessa missão, porque ele volta ao Pai. E aqui, Jesus também, ele tem uma relação de cuidado, né? Guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, aqui ele nos ensina também a cuidarmos um dos outros, né? Então, ele guardou o seu grupo, os seus discípulos, né? Então, você, sobretudo, quando você é uma liderança religiosa, né? Uma liderança social, política, é muito importante ter o cuidado com o grupo, né? Eu guardei e nenhum deles se perdeu. Eles estavam sob a responsabilidade de Jesus, né? Então é muito importante a gente ter essa relação de cuidado com a nossa equipe, né? Com o nosso grupo. E aí Jesus ele coloca, não é? Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Então, assim como Jesus, aqueles que temem a Deus, que guardam a palavra de Deus, também não são do mundo. Portanto, não adianta você colocar as suas expectativas aqui nesse mundo. Você tem que trabalhar pela transformação da sociedade, né? Pelo cumprimento do evangelho. Mas nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem, porque quando você torna esse mundo seu, você se apega às coisas desse mundo, né? Então Jesus está deixando evidente aqui que nós estamos em peregrinação, né? Eu já disse aqui, vou reafirmar, esse mundo é um campo de batalha. Aqui é um lugar de luta, né? Nem todos são de Deus. O combate, ele é constante. Esse não é o nosso mundo. Mas nós temos aqui uma tarefa, não é? Nós não viemos a passeio. Nós viemos aqui cumprir uma tarefa, né? Nós temos uma missão aqui nesse plano material. Bem, aqui é interessante, né? Quando Jesus ele fala, né? Eu lhes dei a glória que me deste para que seja um como nós somos um, né? Então aqui Jesus ele está nos orientando, nos direcionando para a unidade, né? Então assim como existe unidade entre ele e o Pai, deve existir unidade entre nós, irmãos e irmãs, aqui no mundo, né? Porque não adianta cada um querer partir para um lado, de forma esparramada, né? Então nós temos que construir uma unidade no cumprimento da palavra de Deus, coletivamente, né? E a gente vai perceber que Jesus o tempo todo nos ensinou a trabalhar coletivamente. Em nenhum momento você vai perceber no Evangelho ações isoladas, a não ser quando compete à pessoa de Cristo, né? Que ele é o detentor da missão, mas de modo geral ele sempre trabalhou coletivamente. Mas, mesmo sendo coletivamente, aqui ele nos orienta, nos ensina que
é necessário que também haja unidade, unidade no coletivo. O fato de sermos muito não quer dizer que cada um vai para um lugar, é preciso ter uma unidade. E aqui Jesus ele faz um pedido a Deus, né? Onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória que me deste. Olha que interessante, né? Então Jesus fala: olha, Pai, eu vou, depois que eles cumprirem a tarefa, não é? Que eles estejam comigo, né? Porque eles vão contemplar a glória de Jesus, porque nesse momento Jesus ele está falando da sua glória, mas eles ainda não contemplaram a sua glorificação, né? E aqui Jesus ele conclui, né, com essa questão de que o mundo não conheceu a Deus, né? Então é muito importante, nós até já tratamos disso aqui anteriormente, né? O mundo só foi conhecer a Deus através de Cristo. Então existia muita. O mundo não sabia quem era Deus. Para que o mundo conhecesse a Deus, foi necessário que o Filho abdicasse da sua glória e convivesse conosco, né? Que ele precisava encarnar aqui na humanidade para mostrar quem é o Pai, né? A gente acha que conhece a Deus, né? Com a vinda de Cristo, ele a conhecer ao mundo quem era o Pai, porque somente ele na glória é que poderia nos apresentar o Pai em sua plenitude. Então, minha irmã, meu irmão, trazendo aqui para nossas vidas, né? É muito importante aqui Jesus ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um fechamento, né, da sua missão, ou seja, Pai, eu terminei, né? Eu estou indo. Então, quando a gente tem uma tarefa a ser cumprida, é muito importante ao final dela a gente fazer um balanço, né? Então, aqui Jesus ele está fazendo o quê? Um balanço do seu ministério. Dizer, olha, Pai, concluir, né? Então é muito importante porque às vezes a gente peleja, 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 mas não consegue fazer o que? O fechamento, né? Então aqui Jesus ele está fazendo o fechamento da sua missão antes de iniciar na fase mais agressiva da sua paixão, a partir da sua prisão, né? Então, aqui Jesus ele está fazendo um fechamento e fazendo recomendações, né? Ele está preocupado, né? Ele se preocupa com seus discípulos. Ele sabe que ele sai do meio deles. Então, ele pede para que Deus fortaleça, né? Então, assim, Jesus nos ensina também que quando você lidera, você não pode liderar como se as pessoas tivessem uma dependência plena de você. O grande papel do líder é a cada dia ele se tornar menos importante. Por quê? Porque se você sai da centralidade, você conseguiu cumprir a sua missão. Jesus ele sai desse mundo sabendo que os discípulos vão dar continuidade ao projeto. Então, que não sejamos absolutos naquilo que a gente faz, que a gente deixe as pessoas, as nossas equipes, em condições de dar cumprimento à tarefa. Jesus ele sai do mundo sabendo que os discípulos darão continuidade ao projeto. Então, que a gente aprenda com Jesus, né? Mesmo sendo Deus, ele nunca se colocou como insubstituível, porque o projeto precisa dar prosseguimento, né? Que a gente tenha também esse esse entendimento, né? Guardando, é claro, aqui é a palavra de Deus, e aí Jesus tem uma recomendação também que ele fala, né? Que guardes do maligno, né? Jesus, ele não usa praticamente nos evangelhos a palavra inimigo. Quando ele usa a palavra inimigo, olha que ele nem os fariseus, as autoridades religiosas, ele chamou de inimigo. Ele chamou de raça de víboras, né, de hipócritas, de uma série de questões. Mas a palavra inimigo, ele deixa para o maligno, né? Então ele chama o demônio de inimigo. Fala, olha, o inimigo de vocês. E ele define: o inimigo de vocês procura rodear, né? Procurando vos devorar. Então aqui ele faz uma alerta, né? A gente tem que ter o cuidado com os homens, mas
estar sempre atento para que existe aqui o nosso adversário nesse mundo, que vai movendo toda a perversidade da humanidade. A gente precisa se guardar do maligno. Então, em nossas orações, é muito importante pedir fortaleza em Deus para que a gente resista a esse mundo, mas também aos planos do maligno, o nosso inimigo, que não quer que o plano de Deus aconteça. Então, nós temos que estar fortalecidos aí, como dizia São Paulo, com a armadura de Cristo, né? Firmes aí no projeto do Evangelho. Então, muita paz, muita luz, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus projetos, dê muita paz e prosperidade na sua vida. Amém? Paz e luz.